Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o trabalho de uma força qualquer. Temos aqui o exemplo de número 2. O gráfico representa a intensidade da força aplicada a um corpo que se desloca sobre o eixo X no sentido positivo. A força age paralelamente ao eixo X, no mesmo sentido quando seu valor é positivo. E em sentido contrário à força, quando o seu valor é negativo. Determine o trabalho realizado por essa força durante todo o deslocamento. Assim vamos fazer esse cálculo. Na videoaula anterior foi verificado o quê? Que o trabalho de uma força qualquer é numericamente igual à área da figura, que vai ser formada no gráfico. Mas vamos analisar o que é que temos aqui no gráfico. Temos aqui o eixo X, que representa o deslocamento, e o eixo vertical, que representa a força, que é dado em Newton, e o deslocamento é dado em metros. Sendo que eu vou calcular a área, porque a área vai corresponder ao trabalho realizado, que o trabalho vai ser dado em Joule. Observe no gráfico que essa linha aqui é horizontal. Quando ela é horizontal, quer dizer que a força corresponde ao valor constante. O deslocamento dele aqui vai mudando. Era 0, passou para 2. Mas a força permanece a mesma. Assim, essa área que eu vou calcular, essa área A, corresponde a quem? Ao trabalho realizado pela essa força. Nesse deslocamento de 0 a 2. Onde a força permaneceu um valor constante. Assim, quando eu calculo o trabalho vai ser numericamente correspondente a essa área. Assim, esse trabalho nesse trecho aqui corresponde a quem? A área. Ora, que figura é essa que você tem aqui? É uma figura plana que chamamos de retângulo. Aqui eu tenho a base, aqui eu tenho a altura. Como é que calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. Essa é a expressão matemática para calcular a área de um retângulo. Assim, resultado, esse trabalho estou procurando vai ser a base de 0 a 2, essa medida corresponde a 2. A altura, que é essa vertical, fazendo a projeção aqui, corresponde a 10. Aqui, 10, aqui 10. Assim você multiplica e você vai encontrar o trabalho. Assim, esse trabalho, que é numericamente igual à área, vai ser 2 vezes 10, ou 10 vezes 2, corresponde a 20. 20 o quê? Joule, que é a unidade de trabalho no SI, que chamamos Sistema Internacional de Unidades de Medida. Ok? Agora vamos em relação ao seu trabalho. Observe que aqui é um trabalho que chamamos de trabalho motor, força positiva. Observe que aqui o trabalho é representado por uma força negativa, que é a força de resistente, né? Que é contrária ao deslocamento, aonde temos aqui menos 5. E no gráfico está representado na parte baixa. Aqui é a força, ela está variando de 0 a menos 5. Sendo que essa força ela é constante. Porque quando é na posição 2, a força é menos 5. Quando é na posição 4, a força é menos 5. Assim aqui você tem uma área dessa figura. Você vai calcular a área de 2 a 4. Que é essa figura formada aqui. A força aqui 2, a força 5 e aqui a força 5. A área de 2 a 4. Calculando essa área, você vai determinar o trabalho realizado aqui. Assim, o trabalho na área 2 o trabalho 2 será numericamente a essa área, que corresponde ao quê? Que figura é essa que você tem aqui, de 2 a 4? Observe que você vai ter o quê? Um retângulo também. Sendo que a área vai ser daqui, daqui para cá é 1, daqui para cá mais 1. Assim, aqui você tem um deslocamento de 2. A altura aqui, a altura você olha para cá, a altura, nesse sentido, você olhar aqui, 5. Assim, o trabalho vai corresponder à multiplicação. Você vai multiplicar 5 vezes 2. Agora, observe que o valor aqui vai ser negativo. Vai ser um trabalho resistente. Eu vou colocar esse sinal negativo, menos 5 vezes 2. A ordem não altera. Assim, aqui você multiplica menos 5 vezes 2. Multiplicando 2 vezes 5, 10. Vai dar menos 10. Isso aqui.
você multiplica vezes 2. Assim, menos 5 multiplicado por 2 ou 2 vezes menos 5 corresponde a menos 10 Joule. Assim é que você determinou qual foi o trabalho realizado nesse intervalo de 2 a 4. Vai ser 2 vezes 5, 10. Porque ele deu negativo, que é um trabalho resistente. Observe que a força aqui é negativa, aqui a força é positiva. Resultado final, quem é o trabalho no deslocamento completo, que vai ser de 0 a 4. Assim, esse trabalho total vai ser igual à soma do trabalho 1 mais o trabalho 2. Assim, esse trabalho total, essa letra T, vai ser igual a 20 Joule mais menos 10, está em parênteses, Joule. Assim, o trabalho total vai ser igual a 20 com menos 10, sinais diferentes. Você subtrai e permanece o sinal do maior. É como eu tivesse 20 tira 10, fica com 10. Assim a resposta 10 Joule. Resultado final, quem é o trabalho total? 10 Joule. Porque aqui foi 20 com menos 10, sobraram o que? 10 Joule. É o trabalho total. Vamos para agora a questão de número 3. O gráfico representa a força resultante sobre um automóvel que parte do repouso na posição 0 e se move sobre uma pista retilínea demarcada em metros. Agora observa aqui, ó, representa aqui na horizontal o deslocamento e aqui na vertical representamos a força. Observe que aqui a força vem 10 elevado à quarta, que nesse outro item não vem. Quando vem esse 10 elevado à quarta, não se preocupe, você faz o cálculo da área normal, mas no final você tem que acrescentar o 10 elevado à quarta. Você fica atento nisso aqui, ó. Aqui não tem. Vocês, por que tem esse 10 elevado à quarta? Porque esse número aqui, se colocasse, seria 2 vezes 10 à quarta, e fica um valor muito alto. Aí, para simplificar, ele coloca só o número 2 e coloca 10 elevado à quarta. Mas esse 2, a força não é simplesmente só 2 newton, vai ser 2 que multiplica 10 elevado à quarta. Aí dá o valor da força. Para ficar uma maneira mais simples de representar no gráfico. Assim, no final, você sempre vai acrescentar o 10 elevado à quarta para achar o trabalho final de cada um dos itens. Calcula o trabalho da força no intervalo de 0 a 50. Nesse valor de 0 a 50, que é o deslocamento, observa que é 0 e aqui é 50. Você tem uma figura aqui, ó, eu poderia calcular a área do triângulo, e tem aqui outra figura, que é um retângulo. Mas se você olhar a figura completa formada aqui, essa figura completa formada aqui, ó, chamamos de um trapézio. Assim eu posso calcular a área de um triângulo com a área de um retângulo. Ou eu posso calcular logo de maneira direta, eu posso calcular a área dessa figura completa, que é juntando o triângulo com o retângulo, formamos, chamamos de trapézio. E como é calcular a área do trapézio? Assim aqui na letra A, o trabalho corresponde a numericamente a área. Agora, que figura é essa completa? É um trapézio. Como é um trapézio, vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Assim, resultado aqui será igual a... Quem é a base maior? É daqui para cá, eles chamam de base maior. Aqui termina em 50. Assim, é 50, mas quem é a base menor? A base menor desse ponto é esse. Se você olhar aqui, ó, aqui vale 10, aqui vale 10 e aqui vale 10. Assim, ó, 10 com mais 10 com mais 10 corresponde a 30. Vezes a altura é essa vertical. Olhando essa vertical aqui desse lado, ela vale 2. Aí você multiplica por 2. Assim, vamos somar, multiplicar e dividir por 2. Você somando vai dar 80 vezes 2 dividido por 2. 2 vezes 80 dá 160, dividido por 2 dá 80. Assim, simplesmente corta, dá 80. Agora, não esqueça que você tem que acrescentar o 10 elevado à quarta, vezes 10 elevado à quarta. Ou, colocando notação científica, eu volto uma casa com a vírgula. Se eu volto para a esquerda, eu aumento o expoente da potência de 10. Ou 8,0 vezes 10, aí soma mais 1. Se é 10 à quarta, fica 10 à quinta. Joule. Esse é o resultado final. Aqui podia ser 80 vezes 10 à quarta, Joule. Ou 8,0, que é simplesmente 8 vezes 10 à quinta Joule. Assim, aqui é o trabalho realizado
nesse deslocamento de 0 a 50. Eu usei a área do trapézio, mas eu poderia calcular a área de um triângulo, calcular a área de um retângulo e somar. Vamos fazer o próximo item. O item B. Calcula o trabalho da força F entre 50 e 70. Assim, eu quero de 50 a 70. Eu quero a área aqui. Observe que aqui a força era um valor positivo, aqui a força é negativa. Assim, o trabalho aqui vai dar negativo. Assim, resultado no item B, trabalho será numericamente correspondente à área. Agora, que figura é essa aqui? Ó? Eu vou trabalhar com essa figura aqui. Ó. É um retângulo, mais simples. Para o retângulo vai ser o que? Base vezes altura. Assim, resultado. Quem é a base aqui? Ó? Chama isso aqui ó, de base. Vou pegar esse valor aqui, ó, aqui. Ó. Esse valor aqui corresponde daqui para cá, ó, que é 10, com mais 10, 20. Assim, aqui eu tenho um deslocamento de 20. Na vertical, aqui corresponde, na vertical, a projeção que eu faço é aqui, ó, corresponde a 4. Assim, esse valor aqui na vertical corresponde a 4. Mas observe o sinal negativo. Temos que colocar o sinal negativo, assim, é menos 4, que multiplica 20. Como é a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz ser 20, que multiplica menos 4, ou menos 4, que multiplica 20. Está no mesmo. Resultado, quando multiplica, vai dar menos 80. Agora, não posso esquecer de acrescentar vezes 10 elevado à quarta. Não vezes 10 elevado à quarta. Aqui, ó, do gráfico, que é a força. É menos 4 vezes 10 à quarta. Ou, voltando uma casa com a vírgula, que a vírgula subtentar aqui, recuando uma casa, vou ficar com o menos, esse menos você continua. Você pode dizer que o trabalho é um trabalho resistente. 8,0. Como voltou uma casa com a vírgula, aumenta mais 1. Para o expoente da base 10, vezes 10 elevado a 15. Está colocando em notação científica. E o resultado é dado em Joule. Vamos agora fechar no item C, aonde temos calcule o trabalho total realizado. Como eu quero o trabalho total, eu tenho que somar o trabalho da área 1 com o trabalho da área 2. Assim, no item C, o trabalho total corresponde a quem? O primeiro, chamar aqui o 1 com o 2. Assim é o trabalho 1 mais o trabalho 2. O primeiro trabalho, observe que foi 8,0 vezes 10 elevado à quinta, mais o outro que é menos 8,0 vezes 10 elevado à quinta. Observe que o valor corresponde ao mesmo, só porque um positivo, o outro negativo. Se eu vou efetuar somando, se eu tenho menos 2 com mais 2, 0. Assim, soma de valores opostos, o valor corresponde a 0. Como esse valor corresponde ao mesmo daqui, só porque um é positivo, o outro é negativo, ele se anula. Mais 8 menos 8, 0. Assim, o trabalho aqui foi 0, é um trabalho nulo. Assim, aqui fechamos o estudo de trabalho, aonde foi visto nesse item. O trabalho é numericamente a área. Eu calculei a área dessa figura completa, que foi o quê? A área do trapézio. Mas você poderia calcular que é a parte. Eu vou até fazer aqui para você. Eu poderia calcular. Vou fazer chamar aqui essa primeira área. Calcular essa áreazinha aqui, esse trabalho aqui, ó. Calculando a área desse triângulo. Vamos calcular a área desse triângulo aqui, para mostrar que dá o mesmo resultado. Aí seria base vezes altura dividido por 2. Assim, resultado, o trabalho seria, quem é a base desse triângulo? 20. Vezes, quem é a altura? 2 dividido por 2. Corta 2 com 2, corresponde a 20 Joule. Calculando a área nessa outra figura, que é um retângulo. Aí seria quem? Seria a base, aqui é 10 com mais 10 com mais 10, 30. É base vezes altura. Assim, trabalho seria 10 com mais 10 com mais 10, 30. Vezes a altura na vertical, que é 2, trabalho corresponde a 60 Joule. Somando 20 com 60, daria o quê? 80. Aí bastaria acrescentar vezes 10 elevado à quarta. Assim, observe que você pode calcular a área de um triângulo com a área de um retângulo, que é a mesma coisa que calcular a área do trapézio. Agora aqui é bom que é direto. Você calculando a área do trapézio,
já dá o resultado final, que é 80, e você acrescenta 10 elevado à quarta. Aqui deu 20 mais 60 e corresponde a 80. Assim você pode utilizar ou através da fórmula do trapézio, ou utilizando a fórmula da área de um triângulo com a área de um retângulo. Mas observe que no estudo aqui, estou querendo mostrar que o trabalho de uma força qualquer corresponde numericamente à área da figura, que se for um retângulo, base vezes altura. Se for um triângulo qualquer, como eu calculei aqui nessa figura, base vezes altura dividido por 2. Se você utilizar a regra do trapézio, é base maior, que é esse aqui, mais base menor, que é esse aqui, vezes a altura, que é essa perpendicular, dividido por 2. Aí você soma, multiplica e divide por 2. Assim você tem esse caminho. Ou você utiliza base vezes a altura quando for um retângulo, base vezes a altura dividido por 2 quando for um triângulo, ou quando for um trapézio, você usa essa fórmula do trapézio. Revisa as questões e não esqueça que trabalho é igual, ou numericamente igual, à área da figura. Isso é o trabalho de uma força qualquer, que pode ser positivo ou negativo, e o resultado final pode também dar um trabalho total nulo.